Ontem, domingo, dia 6 de abril de 2025, houve mais uma manifestação a respeito da anistia. E o símbolo da manifestação foi apenas um batom, como todo mundo viram, né? Que usaram praticamente essa situação da senhora Débora, que ela é uma moça, mas é uma senhora, mãe de família, cabeleireira, tem 2 filhos, né? E participou de uma dessas manifestações e ela simplesmente foi induzida, né, a usar um batom, como esse simples batom, e fazer um rabisco em um monumento, né? Que ninguém deveria ter essa ideia, né? Mas alguém incentivou, ela contou a história, que estava lá, e o pessoal falou assim, não, eu tenho um batom aqui, mas a minha letra é muito feia. Então ela incentivou para que ela, não, eu coloque, e ela estava naquele momento de entusiasmo, empolgada com tudo aquilo, né? E ela resolveu fazer. Quem nunca cometeu algum erro na vida, né, gente? E depois venha se arrepender. Todos nós cometemos erros, né, em nossas vidas, né? Mas isso aqui foi o que eu falei no vídeo anterior, que eu falei sobre isso, sobre essa situação, né? No outro dia ou no mesmo dia, no outro dia provavelmente, um simples jato já saiu. Então ela, para mim, ela não cometeu nada grave demais, né? Mas outras pessoas dizem, não é só o ato o batom não significa, só isso, significa outras coisas por trás. Eu acredito, na verdade, que aqueles sim que cometeram, que vandalizaram, né? Sim, que tenham as suas, vamos supor, que tenham as suas punidades, né? Eu vou falar para vocês aqui em palavras mais sutis, né? Vou tentar falar, né? Mas vocês entendem o que eu tô falando, né, gente? Porque está noticiando isso na plataforma toda, né? No YouTube todo, em todos os jornais, é só que a gente vê sobre essa situação, né? Então, como esse canal é um canal de opinião, né? Então eu resolvi também comentar sobre isso, né? Que é uma opinião minha, né? É uma opinião minha, todos nós temos o direito, né, de ter opinião ainda, né? Ainda conseguimos ainda ter a nossa opinião. Nós temos as nossas vontades, né? Eu tenho a minha vontade. Eu não sou, eu creio, né, que as pessoas não têm que ser usadas como massa, né, de manobra para nada, né? Como aconteceu há um tempo atrás, em 2017, creio eu, né? Mas eu vou procurar aqui pesquisar direitinho, colocar aqui para vocês no vídeo, aqui na tela, essa imagem, né, que percorreu o mundo todo, que antes, né, antigamente, também já existiam várias manifestações de níveis piores, né? Um carro foi parar dentro, né, dentro do Planalto, né? E eram manifestações e as pessoas usavam né? Que significava o facão, foice, né? Que era o símbolo deles, né? Eu não tô falando que eles usavam para cometer algo pior, não. Era o símbolo deles, que eles eram e são agricultores, né? E essas pessoas, né, já fizeram isso várias vezes e nunca, mas nunca aconteceu nada, uma pessoa dessa foi punida ou condenada, né? E aconteceu também, eles foram lá, né, e picharam, né? Aconteceu também entre umas
dessas pessoas, das autoridades, né, picharam todo o prédio, né, e não, com tanta câmera que tem nas ruas, né, não pegaram ninguém, não pegaram ninguém para se responsabilizar por aquilo, para pagar pelo erro que foi cometido. Não, simplesmente é o lado que é o meu lado. Tipo, hoje em dia aqui no Brasil, todo mundo tem um lado, né? E se eu tô desse lado aqui da esquerda, é o meu lado, eu vou proteger. Se eu estiver do lado da direita, eu tenho que proteger. Então, fica um pouco complicado, sabe, pessoal? Hoje no Brasil, né? E isso vai ficando cada vez nos deixando com mais isso vai nos deixando mais aflitos, né? Sem saber mesmo quem é o lado, quem tá errado, quem tá certo, né? Mas a questão é o seguinte, que 14, 17 anos tem que pagar 30 milhões de reais, trabalhar a vida toda, virar praticamente um escravo, porque entrou, né, adentrou dentro daquele local, naquele momento, até para se proteger, né, que estavam lançando gases, né, e o cheiro muito forte. Então muitas pessoas de idade entraram, até por curiosidade, outros entraram para se proteger, né? Entraram para se proteger. E a gente vê o seguinte, que é um absurdo a quantidade, né, de tempo. Já passou-se 2 anos, muitas pessoas já ficaram 2 anos, né, trancafiadas, né, vamos supor, né, para que possa resolver isso tudo, né. Eu acredito que vai ter uma solução. Não é possível que isso se leve a mais tempo, né? Porque na verdade o país não anda, o país fica ali mais polarizado, mais pessoas têm vontade de confronto. A gente nunca viu, da minha idade, né, eu nunca vi uma coisa tão forte como essa, né? Então eu acredito sim que algo acontecerá para melhorar, né, o país, né? E eu acho. E por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando isso? Por que eu tô tocando nesse assunto? Porque às vezes a gente tá ali na internet, né? Então a gente vê algumas páginas, que publicam o que está acontecendo na sua cidade, né? E muitas das vezes coisas que acontecem no Nordeste não passa aqui, né? Não passa em outras cidades, né? Fica lá. Aparece em outras reportagens, não aparece no Jornal Nacional, né? Nas mídias grandes, não aparece no SBT, não aparece nessas reportagens, né? Por quê? Porque fica distante. O principal aqui sempre foi Rio, São Paulo, né? Até as emissoras são Rio e São Paulo, né? Então, eles publicam mais sobre essas cidades, né? Por exemplo, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, lá tem, toda vez que é dezembro, Natal, que alguma data comemorativa, né? Talvez isso possa acontecer agora, na Semana Santa, né? Pessoas com ideológicas, né? Pessoas que seguem esses movimentos, né? Eu vou botar aqui para vocês verem, né, o que é que acontece enquanto eu vou comentando, né? As pessoas se reúnem, né? E fazem aquela... Eu tenho para mim que é uma lavagem, né, cerebral, que as pessoas... vocês veem que quem tá ali no comando são pessoas que são tipo líderes, né? Líderes de universidades, líderes de pessoas que vivem bem, né? Mas eles vão usando as pessoas mais simples, né? Pessoas com
que estudou muito pouco, mais simples, que elas pretendem, que elas têm que entrar dentro de um estabelecimento particular, né, que é um shopping, né, o shopping é particular, o shopping ele é público porque a gente pode entrar, então ele é público, se torna público, mas ele é particular, o shopping tem um dono, o shopping ao total tem um dono, né, e quando encontram e sempre no shopping tem um supermercado, então eles entram dentro do shopping, eles invadem o supermercado, e eles ficam ali o dia todo, muitas das vezes aconteceu no Recife também, deles ficarem 2 dias, dormiram dentro do supermercado, né? Que eles queriam que o supermercado obrigassem a darem cestas básicas, né? Mas me diz uma coisa, você tem uma loja, você tem um estabelecimento, né? Eles têm que correr atrás das pessoas que eles votaram, né? Das pessoas a quem prometeu ou prometeu uma melhora de vida, mais emprego, mais isso, mais aquilo, né? Mais saúde, mais educação. Então eles têm que correr atrás dessas pessoas, né? Para que promova mais projetos para que possam, né, meio que dar um sustento, né, uma alavancada para as pessoas, um sustento para que comece, né, um incentivo, né, para as pessoas, né, para que elas possam começar a seguir ideias, né, escola, educação, tudo isso é muito importante, né, mas as pessoas são sim feitas como massa de manobra, são feitas como dizem bobo da corte, muitos ali foram sim usados no 8 de janeiro, foram usados como bobo da corte, né, que adentraram dentro de lugares, né, como eu falei, até para pessoas inocentes, né, tem pipoqueiro, tem pessoas que vendiam camisetas, que não tem nada a ver com isso, né, gente, e são pessoas inocentes, da mesma forma que eu acho que pessoas inocentes entraram naquela época, que fizeram aquela barbárie de pichar um prédio, né? São pessoas usadas, que eu no meu ver, muitas dessas pessoas até se arrependem do que fez, provavelmente às vezes nem tá mais envolvida, a gente já ouviu muitas pessoas dizerem que estão arrependidos amargamente por ter feito isso, né? Porque fica manchado, né, na sociedade, no seu bairro onde ela mora, né? As pessoas ficam, olha, essa pessoa fez isso, olha, essa pessoa passou por isso, né? E precisamos saber onde é o nosso lugar, né? Uma manifestação em que as pessoas vão, cumpre o seu papel, né? Tem os seus protestos, as suas coisas, ordeira, né? Ordeira, que comece, que tenha fim, começo, meio, fim, tudo direitinho, como teve todas essas manifestações, nunca teve nenhum problema, né? Mas as pessoas estavam muitos dias em frente, na rua, né? Tomando chuva, tomando sol, né? E ali sim, tenho certeza que pessoas de má fé, né, fizeram com que essas pessoas se sujassem, vamos supor, né? E parece que foi uma armadilha, né? Então eu creio, né, que tudo vai passar, e eu creio que essas pessoas sim vão voltar para suas casas, eu acredito, né? E eu peço a todos que continuem nos assistindo aqui, né, no canal Patriciando, né? E deixem seu like, né? E a mensagem de hoje é essa, gente, é não deixar pessoas de movimentos, que pessoas que façam nossas cabeças, né? Que façam virar a nossa mente, né? Por político nenhum, né? Por pessoa nenhum, por deputado nenhum, por vereador nenhum, né? Que pessoas cheguem e falem, olha, esse aqui, nós temos que fazer isso, vamos sair das nossas casas, vamos abandonar nossas famílias, vai ser dia tal, todo mundo compareça lá. É muito perigoso, né? A gente sair da nossa casa e de repente acontece algo ali,
né? E a gente ser envolvido numa coisa que a gente não fez, né? E muitas pessoas inocentes estão pagando por esse dia, né? E eu espero que tudo melhore, que eles ponham a mão na consciência, né? Que quem cometeu, quem foi flagrado fazendo algo, pessoas paguem sim, paguem pelo que foram feito, porque nós somos pessoas que nós podemos ser sim manipulados por essas pessoas, qualquer pessoa pode, né? Mas a gente é o seguinte, a gente sabe o que é certo, o que é errado. Eu sei o que é certo, o que é errado, né? Eu sei que se eu fizer aquilo virar quebrar algo que não é meu, valioso, né? Subtrair algo, né? De alguém, né? Que não é meu. Então, eu sei que isso é errado. Isso são regras da sociedade impostas desde quando a gente nasce, que o pai, a mãe, os tios, a família, pessoas, a escola, e a gente aprende isso quando é de criança. Se a gente começa a crescer e não ter caráter nenhum, né? A gente começa a crescer, a ficar adulto e a gente começa a entender que isso é o certo, que o errado é o certo, então a gente não está no caminho, né, que se deve existir, né? Nós não estamos no caminho certo. O caminho, para mim, o certo é o certo e o errado é o errado, né? Para mim não tem esse negócio de o errado é o certo hoje em dia, não. Se a gente tá vendo muita coisa errada hoje em dia, é por causa dessas coisas que as pessoas acham que errar, né, que prejudicar o próximo, né, é o certo, né, e passar a mão na cabeça de quem fez coisas erradas, né. As pessoas que cometeram coisas, foram flagradas cometendo coisas erradas, que paguem com uma pena menos do que 14, 15 anos, 16. A gente não vê ninguém desses políticos, né? A gente vê mesmo um político aí que tá na moda, Cabral, né? Que ele foi condenado por mais de 400 anos, né? E ele já tá solto aí na casa dele, né? Ele tá solto, sugerindo filmes para que os seus seguidores assistam belos filmes, curtindo a vida, né, na sua piscina. Está muito bem. Não cumpriu, acho que nem cumpriu os 6 anos, foi muito, nem sei direito quanto que ele cumpriu, mas a pessoa que é condenada por mais de 400 anos, só passou 6 anos, né? Então, o que eu tenho para dizer é isso, gente. Não deixem ser manipulados por ninguém. O certo é o certo, né? E não tem essa de errado é o certo, não, né? Pessoas de caráter como nós sabemos onde que é certo e que é errado. Então, vou ficar por aqui. A mensagem de hoje é essa, gente. Um beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau.